Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestocast. E no podcast de hoje estamos aqui para falar da Melogomania de Christopher Nolan em seu mais novo filme no como Barbenheimer, Oppenheimer. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Frâncio e quer dizer que quando apertarmos o botão há uma chance de destruirmos o mundo? Eu sou o Osmio e eu sou a morte, a destruidora de mundos. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, meu caro Frâncio, hoje estamos aqui para o segundo round de Barbenheimer. E falando em Barbenheimer, temos que comentarmos sobre os nossos e-mails e comentários referentes ao nosso último Serestocast, que foi justamente Barbie. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 5 minutos. Então, se você quiser o seu comentário lido aqui nessa sessão, não esqueça de nos mandar seu pensamento aí em qualquer mídia social, Instagram, a nova rede social falecida Twitter, agora chamada de X, @Seriestou, nosso e-mail seriestou@gmail.com e também nos nossos outros canais estaremos lá atentos no que vocês mandarem e mandem sobre tudo. Hoje pegamos Exatamente. do finado Twitter, né, que eu não vou deixar de chamar de Twitter, né, porque chamar de X... Exato, né? Ficou 10 anos sem chamar de Twitter. Então, @Seriestou, nos mandem lá. E o primeiro comentário, ele é de @Merasnix, com 2x. Aí, ó, a gente tá comentando. A mensagem. Se Barbie bater 1 bilhão de bilheteria, isso meio que será a vingança para nós. Sofremos horrores com os descasos de Bird of Prey, outro projeto que a Margot entregou tudo de si e foi boicotado. Justamente, e aqui eu englobo o filme aqui que eu venho sempre aclamar, que é o quê? Babilônia. Então está aqui o sucesso de Barbie, também o sucesso de Babilônia e Birds of Prey, que ela entregou tudo e foram filmes totalmente esquecidos. É isso. Fica aí um comentário que eu fiz só pra comentar de mim mesmo. É isso. Já, na verdade, o que eu peguei não é um comentário, e sim uma notícia, porque perguntaram pro nosso caro Cillian Murphy, né, o Homem do Foguete. É uma notícia bem Barbenheimer essa, na verdade. Se ele estaria disposto a participar de uma possível continuação de Barbie. E ele disse que sim, estaria disposto a ler o roteiro e isso é bom, e quem sabe até participar como um Ken. Seria histórico uma coisa dessa. Não dá pra ter continuação de Oppenheimer, obviamente. Graças a Deus, né? Mas quem não, né? O filme bilionário, provavelmente. Quem não gostaria disso? Isso é verdade. Eleva o negócio e deve ter sido concorridíssimo, porque todo mundo tava nesse filme. Que nem eu falei durante Isso é verdade, uma continuação ia precisar de... Foi... cavar a gente, viu? Isto, em Hollywood. Então, Cillian Murphy, um Peaky Blinders lá como o Ken frio calculista. Sim. Vejamos. Nunca se sabe. Mas falando em Cillian Murphy, vamos comentar sobre o filme? Vamos pra destruição, caos e choro, né? Já falando de Barbie ou de Oppenheimer? De Oppenheimer, né? Que Barbie é choro, mas sem destruição e caos, né? Amém. Caos eu acho que tem, mas destruição... A gente só tem edificação, é o contrário. Isso é verdade. Meu Deus, eu acabei de descobrir. É muito aleatório. Mas a América Ferreira era a Betty a feia? Ela fazia a Betty a feia. Gente, que choque. Olha, essa cresceu a vida, hein? Ela ganhou até um Emmy. Das novelas pra Barbie. Ela ganhou um Emmy por Betty a feia? Não, mentira, acho que não foi sobre Betty a feia, mas ela ganhou um Emmy por alguma coisa. Isso seria chocante. Fosse por Betty a feia, não por ela ganhar um Emmy. Ela ganhou um Emmy, acho que por Ugly Betty mesmo. Gente. Calma. Olha. Deixa eu ver. Eu tenho quase certeza. Que ela ganhou não era o e-mail planejado, mas eu fiquei chocado. Comente aí se você sabia que ela era a Betty a feia. Ela ganhou um Emmy por Betty a feia. Emmy internacional, né? Ou é dos Estados Unidos? O Prime Time. É porque não é em inglês a série, né? É que você sabe que Betty a Feia tem várias, né? Mas essa, no caso, ela faz a americana. Ela ganhou como melhor atriz de comédia no Emmy 2007. Fica aí a curiosidade. Fica aí, olha só. Betty a Feia. A gente achando que era pouca coisa. Claro que muita não. Coisa. Em Barbie, você tem que pelo menos ter algum prêmio indicado aí pra participar do elenco. Isso é verdade. Quem sabe ela consiga outros. Mas, depois desse choque, vamos falar agora de choques atômicos.
E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos, e ou não, dessa vez para comentarmos tudo sobre o filme histórico, a epopeia nuclear Oppenheimer. Um filme que emana, né, uma radiação. Estamos aqui para Tudo isso. bem? Radiação do bem? Radiação do bem, justamente. Mas que a gente sente, né, o impacto. Ah, sim. E lembrando, a partir desse momento, spoilers das 3 horas de filme. Filme de Christopher Nolan, um filme aí, um querido, que é muito divisivo entre os cinéfilos, gente que ama, gente que odeia. Eu coloco meio ali no meio. Eu não sou o maior fã do Nolan. Tem alguns filmes que eu acho que são bem overrated, realmente. Mas estava aberto, né? E o case Oppenheimer, ele é muito interessante, né? Foi um filme que o marketing começou ali 1 ano antes da estreia, nesse final de semana. E foi muito beneficiado pelo esquema Barbenheimer, né? A bilheteria tá muito boa até agora, considerando que é uma cinebiografia. O Nolan tentou negar que é uma cinebiografia, mas é uma cinebiografia. Ele falou assim, é que falam cinebiografia só quando o filme é ruim. Não, é uma cinebiografia, não negue sua origem, Nolan. É uma cinebiografia. Então, não mostra ele desde criança, beleza, mas mostra da juventude do cara até ele ficar velho. Exatamente, é uma cinebiografia, não necessariamente tem que mostrar. Não um filme sobre a bomba, é um filme sobre o homem. Exato, sobre o Prometheus americano, e que foi muito beneficiado aí no esquema Barbenheimer. Inclusive, provavelmente. Esse início, esse termo já existia, né? Mas eu realmente não conhecia. Sim. Mas esse início, falando que é o Prometeu americano, isso me arrepiou, cara. No começo do filme. Eu já não tinha visto isso ainda, mas já era prévio da biografia que foi a inspiração pro Nolan mesmo, mas é uma comparação. Quem fez essa analogia é uma pessoa muito sábia, né? Uma pessoa muito sábia, porque encaixa totalmente com o que ele fez e com a trajetória do filme e com a trajetória da vida dele. E com as consequências também. Sim. Porque o Prometeu da lenda mesmo, ele foi quem criou a humanidade, ele deu tudo pra humanidade, deu fogo pra humanidade, né? Zeus havia tirado o fogo dos humanos, ele foi, roubou e devolveu à humanidade, né? E ele foi condenado ao sofrimento pra sempre, né? No caso, ele é imortal. Mas Oppenheimer, ele, né, através dessa metáfora, ele também é condenado ao sofrimento. De outras maneiras, mas também é condenado. Então, acho que genial. Ele não devolveu nada não, cara. O Prometeu, como não? Não, o fogo nunca teve. Pra humanidade, meu filho, como não? Não, mas você falou, tipo assim, ele devolveu para os humanos. Os humanos nunca tiveram. Sim, ele tinha dado, aí Zeus pegou e deu de novo. Não, filho. Sim. O fogo era só dos deuses, ele deu. Tipo, não é que tinha então, antes. Ele deu? Não, eu falei, ele tinha dado, prometeu. Não, você falou ali. Aí o Zeus pegou de volta. Não, filho, você falou que você devolveu. Não, então ele devolveu. Depois que o Zeus pegou, ele devolveu. Humanidade. Eu falei isso. Você falou que ele criou a humanidade. Sim, que ele deu o fogo, e Zeus pegou, e ele deu de novo. Filho, mas que criando a humanidade é esse? Mas o Prometeu criou os seres humanos. Não. É claro que sim. Não, o Prometeu nunca criou os seres humanos. É que, eu tô lendo aquelas as provações de Apolo, eu sei que tem muita coisa do Rick Horda. Mas tinham as várias eras dos humanos. Não, e ele criou a era atual. Não, a humanidade já existia. Meu filho. Ele deu fogo. Ele não criou a humanidade. Tá bom, vamos pesquisar. Não, é certeza. Ele não criou a humanidade. Criou o homem. Prometeu, com um pouco de argila e água, criou o homem à imagem dos deuses para que reinasse sobre a terra. Mentira. Tinham os homens de ouro, os homens de prata, os homens de bronze e os homens heróicos. Ele criou a última fase dos homens, somos nós. Mentira, o menino trabalhou, hein? Os homens de ouro eram da época do Cronos. Os homens de prata eram filhos das Melíades. Completamente errado, mesmo. Então, aproveitando esse momento, Franz quis aqui dizer que o Prometeu não tinha criado a humanidade, mas ele criou mesmo. Nossa, chocado. Ele trabalhou mais do que eu imaginava. Fica aí. Então, ele gostava muito dos seres humanos. Assim como o Oppenheimer. Era filho, né, dele. Sim, não era filho, né? Ele criou. Não, tipo, mas o Prometeu era um titã, não era Deus. É o Pinóquio, é o próprio Gepeto. Só que aí a fada azul é um pouco mais do mal, que é o Zeus. Meu Deus. E por conta disso, até metaforicamente, por conta da criação dele, né? Assim como Oppenheimer, porque ele só deu fogo pros humanos que criou os humanos. Então ambos sofreram eternamente até o resto das suas vidas por conta das suas criações, assim. Nossa, agora... Nossa, eu entrei numa... Sai embasbacado? Numa espiral aqui de pensamento. Gente, que loucura, né? Até me perdi. Quer outra curiosidade mitológica? Diga.
O irmão do Prometeu, Epimeteu, era o esposo da Pandora. Da caixa de Pandora. Que não era uma caixa original, era uma ânfora. Nossa, que bom. Família movimentada essa, né? Pois é, a Dixon está falando de 2 irmãos só. 2 irmãos. Provavelmente deve ter mais, porque sempre tinha. Ah, sempre. Era tipo 50 pessoas. Sim, e todos causavam. Impressionante. Imagina Isso é verdade. pra lembrar de toda essa história, né? É isso aí. Não, é impossível. Essa vírgula gigantesca aqui sobre mitologia, mas que realmente é uma comparação muito boa. Quem fez, parabéns. É boa. Porque esse canal tem várias camadas, como uma cebola. Mas retornando ao nosso tema principal, meu caro Franz. Uma parte, acho que o interessante do filme, uma coisa que o Nolan gosta bastante, é brincar com essa questão artística, né? A gente tem essas diversas linhas do tempo do filme que vão se conectando, né? A gente tem o presente do Oppenheimer, né? A linha cronológica dele construindo a bomba. Nós temos isso com cores vivas. Aí nós temos um futuro do depoimento dele para tentar renovar o card de segurança, também com cores. Uhum. O futuro do Louis Strauss, que é o último, é o terceiro, na verdade, não é o último, nós temos o preto e branco. E no final do filme, mais na frente ainda, nós temos o Prometeu. Ficou na minha cabeça. Nós temos o Oppenheimer, já velho, recebendo os méritos, etc. Colorido também. Nolan gosta, né, de brincar. É, porque parece que o preto e branco foi mais pro Louis Strauss, sabe, né? Tudo que refere-se principalmente a esse personagem foi em preto e branco. Né? Como o grande antagonista aí do filme e da vida do Oppenheimer, ele foi colocado no preto e branco. E que grande atuação aí do Robert Downey Jr. Como você sabe o que ele disse, né? E foi o melhor filme que ele já fez, né? Caramba, parabéns pro Christopher Nolan. Também não... Quantos grandes filmes ele fez, né? Do Little, brincadeira. Nossa, esse é a seara perversa, né? Os piores filmes. Não, mas realmente ele tava muito bom no filme. Quem sabe o Oscar aí. Uma indicação, pelo menos. Eu acho que com certeza sim. Ele tem as possibilidades, com certeza. Porque a gente vê ele como grande opositor aí do Oppenheimer, né? Eu pelo menos, não sei se isso me coloca como uma pessoa assim muito sabida, ou era muito óbvio. Mas desde o começo eu sabia que ele era o vilão. E eu não tinha visto a história. Porque se você vê a história... Eu não sabia. Porque só ele falou assim no começo do filme. E alguém deu a pasta lá dos arquivos do Oppenheimer da época ali comunista dele. Pô, querido. Tinha bolinhas do Esquadrão Suicida. Eu falei, certeza que foi ele que deu. Falei, certeza que foi ele mesmo. Aí no final do filme era ele mesmo que deu. Eu falei, E eu não tinha visto essa história, né? Porque se você é spoiler da história, né? No caso, você já sabe. Não tem muito o que fazer, né? Mas e eles fizeram uma coisa bacana no filme também. É meio Livão não, é vilão clássico. Porque tem aquela cena quando eles estão ali na corte do Oppenheimer defendendo a questão dos isótopos. Você vê o Louis Strauss rindo com a zoação do Oppenheimer, beleza. Mas, depois, quando mostra ele revelando o grande plano maligno, a gente vê que ele não tava rindo coisa nenhuma. Ele manipulou a percepção até ali, e depois a gente descobre a verdade. E ele tem um discurso bem maquiavélico, né? Tem. Ele falando, eu fiz isso porque eu fui humilhado. Toda uma história. Porque... Aí agora indo pro personagem do Oppenheimer, né? Eu acho que é um baita estudo de personagem do Nolan. Pra mim, eu vejo. Ele sabe escrever personagens masculinos muito bem. Ele tem essa dificuldade de personagens femininos. Daqui a pouco eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o Oppenheimer, ele pra mim é um baita de estudo de personagem. E pra mim tem uma frase que eu acho que é muito boa no filme, é muito bem colocada. De que ele é um gênio, mas ele é muito ingênuo. E eu acho que isso dá pra várias frentes da vida dele. Em relação às mulheres, em relação à questão dele lá na era do macartismo, sobre a perseguição que ele sofreu por ele tinha ideais de esquerda. Depois, toda a ingenuidade dele sobre que lado ele estava e de que ele achava que construir a bomba iria parar todas as guerras, sendo que não. Isso é uma posição bem ingênua, pelo menos pra mim, eu vejo. Eu acho que Sim. E é o que tacam na cara dele, tipo, você vai parar todas as guerras até que construa uma bomba maior. Não, e ele próprio é confrontado com de uma forma mais direta, porque ele é o pai da bomba atômica, mas ele foi contra a bomba de hidrogênio, sabe? Ele é uma realmente figura qual o sentido, contraditória, né?
Porque Sim. lá no julgamento, que nem você falou, a gente tava do lado dele, pelo menos eu tava me sentindo do lado dele. É uma Sim. injustiça, porque é muito hipócrita, né? Os Estados Unidos usou ele, depois estavam descartando, porque ele tinha essas opiniões que eram contraditórias. Mas é um questionamento muito válido, né? Quando as ambições morais dele começaram, porque em relação à bomba, ele tava de boas em usar. Sim. Mas aí por depois não estava mais. E aí? Quando que isso mudou, né? E assim, num instinto assim, de culpa. A gente entende que ele tá culpado, né? A cena, pra mim, do discurso dele pós o teste, quer dizer, pós o lançamento da bomba em si, em Hiroshima, pra mim é fantástico. Nagasaki. Porque você não precisa dizer, eu estou culpado. Você vê Sim. a cena visualmente e metaforicamente dizendo, ali é a culpa. Ele tá sentindo, é a culpa de ter feito aquilo, etc. Mas ele tava lá, ele apoiou. E até a escolha deles deixarem a plateia em silêncio, sabe? A gente vê aquela euforia toda e não consegue escutar. E eles misturando a cena de algumas pessoas chorando, vomitando, as pessoas eufóricas, isso, aquilo. Acho que foi uma escolha muito boa, assim. E é muito provavelmente uma crise de ansiedade que ele tava tendo ali, né? Porque vê aquilo e ele vê uma pessoa se desfazendo na frente dele, da maquiagem Sim. indo embora, e as camadas de pele da pessoa indo embora. Depois ele pisando num corpo carbonizado, né? Uma mãe chorando ali, etc. Sim. Essa cena é fantástica. Como colocar a história da culpa, mas não passa pano pra tudo que ele fez antes. Né? Ele não fez sozinho. Sim. O filme, eu acho que ele é muito importante dizer isso. Ele não estava sozinho. Foi toda uma estrutura de cientistas, E um grupo de pessoas. militares que estavam ali apoiando, né, essa bomba. Mas o nome dele estava ali como apoiadores, né? Inclusive na escolha das cidades que iriam ser bombardeadas. Tanto que o presidente, que é o Gary Oldman, inclusive, ele até Cena fala... fantástica. Muito boa. Muito boa. Ele fala, o rosto... É o seu rosto, tá na revista Time, né? Não é dos outros. Então, não tem essa tentativa de agora modéstia ou até se desvincular. Você é o cara. E ele completamente joga esse sentimento dele no lixo, falando, olha, tamo aqui um lencinho pra limpar o sangue das suas mãos. Não, e ele fala depois pro assessor dele, eu não quero que esse chorão apareça aqui nunca mais. Porque ele fez aquilo. Ele fez aquilo e ele não tem como não saber onde vai ser usado. Vai ser usado em pessoas. E era óbvio, Sim. ele sabia isso. Exato. É complexo. Eu acho que o grande ponto do filme é que ele consegue mostrar uma coisa complexa do personagem do Oppenheimer. Que ele não é uma pessoa boa. Eu não consigo dizer no final que ele é uma pessoa boa. Mas eu também não consigo dizer que ele é um também não acho. Eu acho que é complicado. Mas um ponto que eu queria resgatar, que você até comentou, que ele é uma pessoa muito genial, mas muito ingênua. Sim. Porque os relacionamentos dele, todos são fracassados. Muito Sim. por conta... Ok, o primeiro lá com a personagem da Florence Pugh era realmente complexo, né? Era uma pessoa um pouco desestabilizada. Mas com a segunda esposa, a Emily Blunt, grande parte do fracasso do relacionamento é por conta dele, na verdade. O fracasso político dele, em parte, ele não ter a sagacidade. Ele não tem. E a cobra que tava, sabe, sendo alimentada do lado dele, que era o Louis Straw, sabe? Ele não teve nenhum tato pra ver aquilo. Então, apesar dele ser muito inteligente, ele perdeu todo o resto. E ele não viu onde ele tava se metendo, naquelas histórias do sindicato. Exato. Né? Ele não viu o que tava acontecendo ao redor dele. Ele nem levava a sério, mas aquilo prejudicou tanto ele. Exato. Ele, no final, assim, ele foi ajudado pelos pares, né? Foi pelos cientistas. Sim. Mesmo os cientistas que ele ignorou. Que era o Rami Malek lá, no final, que ele tinha inclusive, ignorado. Papel pequeníssimo do Rami Malek. Ele foi lá só fazer o discurso, que ele tinha aparecido no final. Um Oscar winner, de uma realmente. cena. Não, mas tem tanto Oscar winner nessa cena, tipo, nesse filme fazendo praticamente nada, né? É impressionante. O Kenneth Branagh tá lá, ele parece, tipo assim, brevemente. Professor lá do Harry Potter. O ganhador do Oscar por Belfast. Ele tá lá, ele aparece, tipo, uma cena, ele tem uma fala relevante, que ele é o cientista que é resgatado da Europa, mas ele fala que ele não vai ajudar, e ele percebe, você tá percebendo que você tá dando arma de autodestruição pra eles, e sem o manual de como usar, né? E ele fala aquilo, mas é uma cena também. Ele fala, e é isso, e é o que o Rami Malek faz, representando ali, mesmo a comunidade científica que ele apartou, que era a comunidade mais crítica, né? Em relação ao uso da bomba, ajudou ele no final, né? Contra o general do exército.
O Rami Malek, pelo menos, tem uma cena um pouco maior, né? É que eu gosto mais do Kenneth Branagh, porque eu também o gosto. Rami Malek, ele tem uma... Eu não acho o Rami Malek, né? Ok, tem lá. Ele a tem- Robert, não lembro daquela Mr. série dele. Mr. Robot. Mr. Robert, isso. É só Eu isso acho também, ele né? genial, mas é isso aí, né? Mas sobre Exato. os relacionamentos dele, é a parte que eu gostaria de entrar brevemente, que é a parte que eu acho que o Nolan falha. Eu acho que ele acerta... Muita gente fala que o filme ele tenta ser muita coisa, e pra mim ele acerta em muita coisa, tentando ser várias coisas. Ele é um filme que fala sobre a perseguição a ideais de esquerda nos Estados Unidos, numa terra que deveria ser totalmente liberal. Ele fala sobre a questão que é um pouco mais batida, do grande gênio que não tem só social skills. Ele fala sobre a grandiosidade de criar uma bomba, e daqui a pouco a gente pode falar da cena da bomba também, etc. E sobre o horror que tá ali. Eu acho que ele só falha na questão, a vida pessoal do Oppenheimer em relação às relações com mulheres, porque o Nolan não sabe escrever mulheres. Isso tá claro na biografia cinematográfica dele. Ele não sabe. E Tenet, pra mim, acho que é o ponto mais alto, assim, porque a única mulher do filme existe só para morrer, e a justificativa do filme é essa. E aqui, a Emily Blunt, pra mim, ela consegue... A cena do interrogatório é boa, é muito boa. Sim. A cena do interrogatório, mas de resto ela tá só gritando ao longo do filme inteiro. Toda cena ela tá gritando e tá reclamando, né? Não, assim, a Emily Blunt, eu acho que ela ainda tem... ela tem mais espaço, né, entre as mulheres, mas... Uma coisa é que a Florence Pugh, ela realmente só tá no filme pra ser uma surtada, né? Em um corpo nu, né? Ela tem, acho Inclusive, que a cena daquele... interessante do julgamento, você disse. Não, eu ia falar que aquela cena que ela pede pra ele ler, acho que é sânscrito, que é um texto religioso. Na Índia tá dando uma polêmica gigantesca, porque pra gente é uma curiosidade, mas pra eles é realmente religião. Ah, não sabia. Um texto religioso, não sabia. Eu também não sabia, mas pelo visto lá o pessoal não tá tão feliz com... Ficcional. Não Mas por gostava. aqui não ficaram felizes com Barbie, então tá tudo certo. Ah, é um caos, né? Exato. Eu achei que ia ter alguma coisa interessante ali, que eles começam a discutir sobre teoria comunista, né? Sobre o capital, Sim. etc. Eu falei, pode vir alguma coisa interessante por aí. Mas no final, ela é completamente pífia, né? Uma personagem que tá ali pra falar uma frase de efeito, que é uma baita frase, e entra muito bem dentro do personagem. Mas de resto, ela tá ali completamente aérea. Sim. Ela é E sendo uma bem personagem mal sincero, escrita. Mal escrita. ela é mesmo. E o que você comentou, essa parte sobre as reflexões sobre o comunismo, eu acho que é tão mal usado no filme que eu fico pensando, era realmente necessário essa abordagem? Porque pra mim não é uma das coisas que o filme erra, porque não aprofunda nenhum tipo de reflexão. E eu sinceramente não senti falta. Eu acho que o filme era muito mais sobre Também não. a guerra e sobre o Oppenheimer. Mas é que é engraçado, né? Alguns momentos, assim, refletindo. Tipo, o Oppenheimer, ele vai lá na reunião dos comunistas. E ele vai lá porque ele quer. Mas ele chega lá e ele começa a humilhar todo mundo, né? Ele fala... Não, e ele não era comunista mesmo. Não, ele nem era. Ele foi lá porque ele quis. Ninguém obrigou. Ele tá lá porque ele quis. Aí ele foi lá falar que ele sabe mais do que todo mundo. Basicamente, ele foi lá por isso. Então, tipo, Sim. É muito mais pra parte do julgamento do que pra parte, assim, de você saber o background dele, né? O que ele pensava. Eu acho que talvez se fosse uma coisa que o filme mostrasse como pequena, porque teve muito foco no filme, acho que, sei lá, dessas 3 horas, uma meia hora foi essa questão de sindicato, etc, pelo menos. Foi. Talvez, se fosse de fato uma coisa pequena e depois o filme agigantasse isso, a gente até comprasse mais a briga do Oppenheimer. Tipo, nossa, uma coisa tão pequena, as pessoas vão usar isso contra ele. Mas assim, agora indo pra a parte que eles usaram isso, pra mim, eu gosto muito da parte da construção da bomba, que é a parte da física, que é a parte, Sim. assim, muito... que tem uma parte ali genérica de cinebiografias de pessoas da ciência, que tem escrevendo na louça, super rápido, fazendo contas, muitas contas isso é na verdade. louça, que ninguém tem, e tudo. Eu acho muito boa. Mas a parte de tribunal, o filme Tribunal, pra mim, é muito bom. Mesmo nenhuma das Ele brilha. justamente um tribunal, porque não é um tribunal, mas é uma parte ali jurídica, né? De embrólio jurídico. Muito boa. Eles falam que não é Muito tribunal, boa. mas é, né? Assim, dramaticamente né? Muito boa. Muito, muito boa. Como ele
a tensão que aspira dentro daquilo, chamando as testemunhas, e as testemunhas voltando pro passado, né? Mostrando o que estava acontecendo. E mostrando que o Oppenheimer realmente é uma pessoa contraditória. O Strauss estava tentando boicotar ele? Estava. Mas ele não é completamente infundada os questionamentos, porque ele é uma pessoa assim, contraditória. No que ele pensa, né? Sobre a bomba de hidrogênio. Por que ele não foi? Por que ele não queria aquilo? E etc. Em qual momento ele deixou de querer? Em qual momento ele quis? É complicado. Será que ele não queria porque é boa. Não era ele a pessoa principal ali por trás daquilo? Eu cheguei a pensar isso também. Em um momento do ego, talvez. Né? Sim. Me parece que a explicação principal seria, né, de ele ser o fim de todas as guerras. Mas eu acho que pode ser um pouco de ego também, né? Porque ele tava na Times, ele era o homem do momento, né? Depois ele foi descartado. Enquanto tava o esforço de fazer a bomba, ele tinha poderes limitados ali, em Los Alamos. Falou que ele é prefeito, juiz e xerife, tudo ao mesmo tempo, né? Pois é. Ele tinha muito poder. Ele até fala durante o filme que, você deixou de ser físico, né? Você virou um político. Ele virou um político, justamente, né? Sim. E é interessante que até mostra como que ele foi usado, e mesmo assim, até uma coisa que a personagem da Emily Blunt fala que é verdade. Ele queria se martirizar para tentar compensar o mal que ele sabe que ajudou a construir, porque assim que a bomba é testada, acabou. Ele perde muito da relevância dele ali, né? Ele fica sem saber notícias, etc. Ele só sabe durante o rádio. Só aí que o general atende a ligação dele. E depois disso, acabou, assim. Ele teve a visita do presidente, né? Mas o próprio presidente não queria ver mais ele. E mesmo assim, de ter sido humilhado, ele continuou dando a outra face. Apertou a mão do cara que falou mal dele durante o julgamento. Sabe, é realmente essa coisa quase masoquista, assim, de se torturar dias e dias de julgamento e etc. Pra tentar justificar um pouco da dor que ele conhece, que ele sente que ele causou, né? É um processo de vitimização, né? Que ele se colocou. Porque ao mesmo tempo que a gente sente que ele pode ter sido uma vítima das circunstâncias, que ele estava ali, ele era um físico e se não fosse ele a fazer, seria outro, provavelmente. Ninguém é insubstituível. Podiam ser os alemães antes. Exato. E mesmo dentro dos Estados Unidos, se não fosse ele a fazer, talvez seria outro. Qualquer outro ali cientista assumiria que ele foi porque ele estava ali em destaque por causa do curso, etc. Se não fosse ele, seria outro. Então, acho que é um ponto de que ele estava ali, ele acabou sendo vítima das circunstâncias e ele não estava planejando toda essa mudança de mundos, que é a cena final do filme, que pra mim é super impactante, dele percebendo que ele destruiu o mundo, sim, no final das contas. Sim. E é verdade, né? Depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, você mudou toda a geopolítica mundial. E toda a forma como a gente entende guerra, né? Como nós entendemos política internacional, como realmente ele mudou muito e pra pior, né? Então, tem esse lado, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele é de tentar se tornar um mártir, né? A todo custo, e fala para as pessoas talvez o perdoarem, né? Algo que ele não consegue por si mesmo. E a gente pode comentar, acho que também, sobre uma participação do filme que é pontual, mas eu acho que é muito bem dosada, que é a figura do Einstein ali, né? Que, apesar de ambos serem inteligentíssimos, ele é quase um mentor, às vezes, ali pro Oppenheimer, né? Porque ele comenta... Tem aquela fatídica cena que depois ele nem olha na cara do Louis Strauss. Acho que começou ali. A rivalidade dele com o Oppenheimer era crescer, né? Do Einstein nem olhar na direção dele. E a gente descobre no final do filme que, profeticamente, o Einstein já havia dito tudo pelo que o Oppenheimer passaria. Que ele seria humilhado, ele seria usado, ele seria maltratado. Depois disso, viriam os tapinhas nas costas, os pedidos de desculpa, as medalhas, o parabéns. Depois da vida do cara ser massacrado. E de que nada seria pra ele, mas pelos outros. Exatamente. Não fariam isso por ele. Exato. E essa conversa é uma coisa que Nolan gosta de fazer, que é deixar diálogos suspensos, né, durante o filme, só mostrar no final o que foi falado. Sim. Ele já tinha feito isso com Tenet também, aqui ele faz novamente. Que esse diálogo aí, né, que o Strauss convida ele pra esse instituto, e eles conversam, a conversa a gente não vê, né, a gente tava na visão do Strauss, daquilo. Sim. E depois a gente tá na visão dos dois, né, dos cientistas.
Que aí é a cena final, que é super impactante, e te deixa com, meu Deus, que reflexão Nolan tu nos entrega, né? Que reflexão. Ai, ele entregou. O que ele entregou. O final do filme é sensacional. E o ápice, né? É que nem a gente agora talvez falando uma parte assim que eu gosto de falar, que é a parte visual, a parte técnica do filme. Da bomba, né? Que estouro, né? A experiência, o Trinity, né? Que é quando eles testaram ali no deserto do Novo México. Tem toda ali uma relação com a infância dele, tudo, etc. Que cena fantástica. Só essa cena sozinha, juntando talvez com a cena do discurso ali pra galera de Los Alamos, a cena no mínimo garante o prêmio de som. No mínimo. Muito. E fotografia, trilha, também pode ir junto, e montagem. Porque é fantástica. Você vendo, pra mim, essa cena que mais impacta do filme, que a bomba, a explosão da bomba em si, ela é muito bonita. Ela tipo, um show uma coluna visual de fogo, etc. E a escolha do Nolan sim. em deixar em silêncio, né? Nossa. Uma coisa que você espera, aquela gritaria, aquela confusão toda, foi pra mim ótima, assim. Todos contemplando, assim, incrédulos aquilo. Uma coisa inacreditável. E quando a bomba começa a passar, tem um efeito em cadeia. E é tal qual, né, o que aconteceu no mundo real, né? O silêncio antes da mudança de um mundo antigo para um outro, né? Sim. É o silêncio de um novo mundo, né? Que se abriu depois daquela experiência. E eu acho que foi por isso a escolha de não mostrar Hiroshima, né? Acho que teve umas discussões sobre isso no Twitter. Por que eles não mostraram? Por que esse não é o ápice do filme? Etc. Mas eu acho que o Trinity, principalmente que o protagonista é o Oppenheimer, não a guerra em si, é aquele momento que ele mudou o mundo. É ali ele mudou o mundo. Quando deu certo. Sim. Quando ele teve uma experiência que deu certo. E você fica entre uma coisa que é muito bonita visualmente e dá um impacto, mas que você depois percebe, gente, aquilo é horror. Isso é um terror. Isso não deveria estar acontecendo. Né? Exato. Olha o que isso pode causar nas pessoas e olha o que causou nas pessoas, né? Exato. Eu acho que até a escolha do filme não mostrar depois do Hiroshima e Nagasaki, mostrar que o Trinity foi a verdadeira virada, até o que o próprio Strauss fala depois, né? Ele não vai ser lembrado do Hiroshima e Nagasaki, ele vai ser lembrado pelo Trinity, ele quer se tornar um mártir e eu vou dar isso pra ele. E que aclamação, Nolan. Eu te aclamo. Até pra como pontuação final desse série Stocast, antes do nosso quiz. Diga. O ego de Nolan influenciou ou não esse filme? Influenciou, deve ter influenciado, com certeza. Mas você acha que impactou negativamente? Não senti que o ego dele impactou. Eu acho que talvez em alguns momentos dá pra sentir um momento Nolan, tipo a própria questão, as teorias não são importantes, que ele fala sobre o comunismo e tal. É um pouco Nolan, eu sinto ali. A prática, etc. Só que eu acho que não me parece, uma grande auto-amor que ele está fazendo. Que nem é Tenet. Pra mim, Tenet é isso, é o ego dele. Aqui, ele tem ego, porque eu acho que ego é relevante. A gente também não pode falar, ninguém pode ter ego. Isso é verdade. Não, o ego é muito importante. Assim, pra você se valorizar. Eu gosto muito que o Logan se valorize e tal, ótimo. Eu acho que no filme foi bem usado. Ele soube ali que ele é bom. Eu acho que as pessoas têm que saber que elas são boas. E o Nolan sabe que ele sabe fazer bem. E ele fez bem aqui, entregou e me entreteve. Pra mim é isso. E me deixou com reflexão. Acho que esse é o ponto. Então pra mim fico muito feliz. Foi uma excelente experiência, ainda somada a Barbie. Foi melhor ainda. E você, no final, antes do nosso quiz, Barbenheimer, pra onde pesa a sua balança? Uma coisa que eu até falei assim que eu saí do cinema, eu continuo com essa opinião. São filmes muito bons, ambos, mas pra mim a única coisa que os une é a data de estreia. Pra mim, ambos são muito bons, mas cada um do seu jeito. Sim. Mas se tivesse que fazer a lista, o que a gente vai fazer no final do ano, qual fica em cima e qual fica embaixo? Eu não sei, talvez eu tenha assistido... Como eu tava mais cansado depois, eu acho que Oppenheimer me impactou mais, assim. Eu também coloquei Oppenheimer em primeiro. Né, olha só! Foi difícil, é uma decisão difícil, porque eu amo Barbie, eu não tiro nada de Barbie, lembrando. Sim. Nosso programa de Barbie, que foi o último. Eu não tiro nada, amo o filme, mas não sei. Por uma coisa eu me senti mais impactado por Oppenheimer. Assim, por uma vírgula que eu não sei dizer qual é. E é isso. Esse é meu sentimento. Assim. Então é meu sentimento. Sim, talvez se a gente tivesse assistido Barbie primeiro e depois Oppenheimer fosse diferente. Nunca saberemos. Nunca saberemos.
Mas essa é a minha opinião agora. Vai que na lista de final do ano eu mudo. Mas também, né? Sim. Às vezes os filmes vão maturando. Às vezes não, sempre os filmes vão maturando. E surgem opiniões diferentes, etc. Vai. Então nos siga nas nossas redes sociais. Antes do quiz, eu vou fazer aqui um breve merchan, mas tem um quiz aí. Então nos siga nas nossas redes sociais pra você estar aqui no final do ano e saber o quê? Sobre as nossas listas, se Barbie Oppenheimer vai perseverar, né, nas listas de melhores do ano, de filmes, etc. Na época do Oscar, com certeza voltaremos a discutir esses dois filmes, indiscutivelmente. Então, nos siga aí pra estar sempre antenado, porque essa discussão não para aqui, com certeza. Exatamente. Então vamos para o quiz? Vamos. E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? Então vamos lá. A minha frase nisso do programa foi: quer dizer que quando apertamos o botão, há uma chance de destruirmos o planeta? Essa frase, eu vou chutar que é do General. Perdido em Qual Marte. general? Perdido em Marte. Não, só tem um General. Matt Damon? Matt Damon. Não, o General Stross é um general também, querido. Ele é almirante. Ele é almirante? Almirante. Então eu falei errado o programa todo. Perdão, povo. Eu chamei ele de General Stross, perdão. Perdão não, filho da puta. Tira o General Strosser da Argentina, eu acho. Stross, sabe o que me lembrou? Avatar. O quê? Não, é Avatar, a lenda de Aang, que tem um general que me lembrou Que o muito. General Zal. Então, É Almirante Zal. então, olha, eu errei novamente. Mas é Tá isso aí. tudo conectado. Tudo conectado. Mas você acertou, pertence a Matt Damon, essa frase. Matt Damon. Aê. Ah, tá o senhor, Matt Damon, né? Um pai de família. Ele tá muito pai de família, né? Cada vez mais. Lá no Perdido em Marte ele não era realmente. mas hoje ele tá com uma vibe bem pai de família. Mas não achei que esteja mal, não. Eu também gostei dele no filme. Também. Achei bacaninha. Já a minha frase eu peguei pelo puro estilo. Eu sou a morte, a destruidora de mundos. Então, né? Como a gente discutiu no programa, essa é do livro, né? Mas. Não, mas no filme falam, né? Então, no filme falam. É o Oppenheimer que fala isso. Exato. Mas fica aí a referência, né? Caso use isso em seu trabalho da BNT. Exato. Se você por acaso é hindu, não fica ofendido com a gente. Exato. Não pertence ao Nolan essa frase, tá? Exato, nem o Oppenheimer. Nem ao Oppenheimer real. Exatamente. Mas, de forma geral, concluímos nosso desafio Barbieheimer com muito sucesso e terminamos mais um Série Stocast. Na verdade, França. Terminamos e com muito orgulho, muita Sim. animação, porque que orgulho do cinema, né? Que final de semana fantástico Olha. para a arte cinematográfica e para nós que a admiramos. Muito bom. Porque não Muito poderemos bom pedir mesmo. mais nada, além de Exato. outros filmes tão bons quanto ainda esse ano. Exatamente. Tomara que venham estreias tão boas quanto ainda esse ano e ano que vem, porque eu acho que o próximo Oscar vai ser bom. O último Oscar já foi sensacional e eu espero que o próximo também seja. Guardemos. Então é isso. E você deveria estar maratonando.